Estende para cá a sua mão. Repita comigo. Diga: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus agora, através do pastor Marcelo. Diga: eu declaro que a unção de Deus está sobre nós e a revelação do Espírito está liberada sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz, irmãos. Como sempre, é muito bom estar aqui. Me sinto em casa. E gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos capítulo 7. Deixa a Bíblia aberta aí, porque eu gostaria de dar uma introdução antes de lermos a porção que nós vamos ler. Deixa eu fazer algumas afirmações meio fortes. Você acha que os seus recursos, todos os seus recursos, é aquilo com que você pode contar para fazer sua vida funcionar, inclusive na obra de Deus. Deixa eu te dizer algo. Seus recursos, na verdade, são os seus limites. Você tem um problema. O seu problema são os seus recursos, que são os seus limites. Você é limitado pelos seus recursos, todos eles. E aí vamos aprofundar o problema. Os seus conceitos, todos eles, caros, preciosos, pelos quais você bate boca, briga, fica nervoso, construiu sua vida, seus conceitos são os seus limites. Você é limitado, literalmente limitado, pelas estruturas de conceitos que você montou, em cima dos quais você construiu sua vida. Alguns dos seus sucessos, ou seus sucessos, te bitolaram, porque agora você acha que sempre é daquela única maneira, a maneira de você vencer, superar, frutificar, crescer, etc. Então o seu sucesso também virou um problema. Porque o seu sucesso se tornou também um limite. Os seus talentos, seus dotes, as suas habilidades, as suas experiências também são limitantes. E aí aquilo que é tão caro para nós na videira, que nós amamos, insistimos, instruímos, ensinamos, treinamos, os seus frutos também te limitam. O seu êxito e a sua experiência te limitam. E aí, nós estamos falando de fé, nós somos o povo da fé. A pastora Luísa está ensinando sobre fé, a questão da mente e a fé. E aí você começa a se achegar a Deus porque você começa a estar insatisfeito com a sua vida. Está insatisfeito com o fruto, está insatisfeito com o êxito, está insatisfeito com os recursos, está insatisfeito com o que alcançou. E aí você começa a pedir a Deus, faz alguma coisa. E Deus, porque te ama tanto e vê o seu potencial, e Deus, porque te ama tanto e vê a sua sincera honestidade, Ele te responde. E aí o que Ele faz? Tira todos os seus recursos. Tira todos os seus limites.
E aí eu quero te falar uma coisa. Nós só vamos conhecer os recursos de Deus quando terminam os nós. Deus não vai formar gente poderosa em obras baseadas ou baseando-se em recursos que você mesmo pode cavar, que você mesmo pode ter. Quando você olha a galeria da fé ali de Hebreus, e é impressionante, eu queria te chamar a atenção para você ler a Bíblia de uma maneira um pouco diferente. Vá além do texto, no sentido puramente literal. Coloque-se no contexto onde Deus está descrevendo a situação. Você vai perceber, presta atenção. Nós não vamos ler a galeria da fé aqui de Hebreus, porque é um texto muito grande. Mas Deus coloca cada um daqueles homens e mulheres de Deus num certo ambiente, numa certa atmosfera. Deus cerca aquelas pessoas de certa realidade. E aquela realidade é um limite. Deixa eu te falar. O seu ambiente onde você vive é o seu limite. É limitante para você. Como é que Deus trabalha então, pastor? Pois é exatamente isso. Você vai perceber que há uma contradição enorme entre o que está no coração daqueles heróis da fé e a sua realidade. Para alguns casos é ridículo. Eu quero só mencionar aqui rapidamente, antes de nós entrarmos propriamente no texto de hoje. Você vai ver que Deus chama, por exemplo, Abraão para ser pai de multidões e nações, e Deus fala de grandeza, e esse termo está lá na Bíblia, Deus falando isso, verbaliza essa palavra, grandeza, grandeza, e Deus fala para ele alcançar todas as famílias da terra, quer dizer, eu vou tocar em escala planetária as pessoas usando você. Você vai ser pai de multidões, estrelas do céu, como a areia da praia, é a sua descendência. E aí o homem fica maravilhado. Mas quais são os seus recursos? Deus dá para ele uma mulher estéril. E Deus não aceita que ele venha com a história de poligamia. Não aceita Sara. Ou melhor, Agar. Tem que ser com Sara, que é estéril. Pera lá, mas que coisa contraditória. Os recursos que eu tenho me limitam. Deus quer constituir uma nação. O filho mais velho de Isaac, Esaú, era uma pessoa que não tinha coração para Deus, era um religioso. E quem sobra era um menino que brigava pela atenção do pai, que brigava por ter alguma sobra da bênção do que o irmão mais velho receberia. Um sujeito meio torto. E ele, na marra, força a coisa, rompe com a família, tem um problema familiar grave, tem que fugir porque é jurado de morte pelo próprio irmão, tudo isso em casa de crente. Foge e é um cambalacho atrás do outro, porque o sogro dele é um lambão, um lambedor de sabão, que era uma encrenca, que enganava, que passava para trás, e ele tem que entrar naquilo, porque cada dia a conversa muda. E Deus põe o sujeito nesse ambiente, para ser o Israel de Deus, para ser o constituinte de uma nação. Davi tem promessas e tem sonhos de ser rei, sacerdote, profeta. Ninguém vai tão longe quanto Davi, ninguém vai tão alto quanto Davi, ninguém vai tão profundo quanto Davi. Ninguém toca no templo como Davi. Davi entendeu, Davi teve revelação. Mas onde que Deus põe esse sujeito? Numa família onde ele era insignificante. Ele tem que lutar contra a insignificância.
Pera lá, mas então quer dizer que quando Deus quer que eu alcance tudo, quer que Ele me dá, Deus te dá nada. Porque é no ambiente do nada que você vai aprender a depender dEle. É no ambiente dos recursos parcos, limitados, incoerentes com a grandeza do seu sonho, que você vai finalmente colocar Deus na jogada. E é Deus na jogada que vai fazer toda a diferença na sua vida. Não são os seus recursos, a sua ninharia, a sua poupança, a sua experiência, a meia dúzia de êxitos que você teve na vida. Todas essas coisas te limitam. Então é verdade te dizer, os seus recursos te limitam completamente. Porque você conta com eles e acha que é com seus recursos, todos eles, que você pode fazer alguma coisa na vida e navegar alto em Deus. Eu quero te falar, os seus recursos são o seu problema. E aí, começa a orar, Deus então remove o que te limita. Remove o êxito, permite fracasso na sua vida. Deus remove os recursos, perde tudo que tinha. Deus remove a experiência, o que você fazia que dava certo, agora dá tudo para trás. Fez tudo certo, deu tudo errado. Eu quero te falar, à medida que nós entendemos então esse princípio da fé, nós vamos compreender um princípio espiritual, veja bem, de remover os limites diante de nós. Fala para o seu vizinho, interage um pouco. Fala para ele, Deus deseja esta manhã remover os seus limites. E aí, coloque-se no lugar agora da palavra. Qual é o ambiente onde Deus te cercou? Qual é a estrutura familiar de onde você vem? Qual é a estrutura de pensamento de onde você vem? O que você tem em mãos? Qual é o seu emprego? Qual é o seu trabalho? Quanto você ganha? Qual a sua formação profissional? Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso aí é o ponto de partida, é o parâmetro em cima do qual você vai fazer as leituras de Deus na sua vida. E o texto agora, vamos ler por favor, Atos capítulo 7, a partir do verso 20. Gostaria de compartilhar algo sobre a vida de Moisés. Gostaria que você se identificasse com ele. Gostaria que você se colocasse no lugar de Moisés. Vista sua roupa, calça os seus sapatos essa manhã. A Escritura Sagrada diz, verso 20: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. E ele era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Veja bem, vamos colocar então aqui, à luz do que eu já falei agora há pouco. Deus tem um grande plano então, que é tirar a nação de Israel do Egito. Isso não vai ser uma tarefa simples, não é a tarefa rápida, não é a coisa de um homem só. E Deus coloca isso no coração desse homem. Se você pode dividir a vida de Moisés, ela é dividida em 3 blocos de 40 anos. Esse sujeito demorou 40 anos para a ficha cair que ele era o escolhido de Deus para libertar o povo. A Bíblia está falando aqui que ele tinha 40 anos. Veja bem, quem era Moisés nesse primeiro bloco aqui? Ele somou 2 mais 2. Ele entendeu, eu sou da etnia dos escravos, eu sou da cultura dos escravos, eu falo a língua dos escravos, meu pai e minha mãe são escravos. Deus fez uma coisa maravilhosa, estranha, inusitada, me colocando, eu escravo, dentro do ninho da serpente. Eu fui criado no meio da maior elite que oprime, que
ideologicamente manipula, que militarmente subjuga a nação de Israel. E eu estou na interface desses dois mundos. Eu sou escravo, filho de escravos, eu venho dos escravos. Essa é a minha real identidade. Mas eu fui criado em toda a ciência dos egípcios. Eu entendo como funciona todo o sistema que eles usam. Eu conheço toda a hierarquia militar. Eu conheço toda a estratégia. Eu sei como que é toda a ideologia egípcia. Eu estou na interface dos dois lados aqui dessa realidade. Só há um motivo de Deus ter permitido eu viver dessa forma. E o motivo é porque Deus quer libertar esse povo. E eu sou o único que pode fazer isso. A conclusão dele foi verdadeira? Totalmente verdadeira. A Bíblia está dizendo aqui, olha só, isso aqui foi antes de Moisés conhecer a Deus. Antes de Moisés ter um encontro com Deus. E a Bíblia diz que esse homem aqui era poderoso em duas coisas: em obras e em palavras. Alguém que não conhece a Deus e é poderoso em palavras, é porque é uma pessoa exímia para articular o pensamento, para argumentar. Você não vai vencer essa pessoa no debate, porque ele está extremamente bem fundamentado. Ele tem argumentos muito claros, muito embasados. A concatenação, a estrutura de raciocínio é perfeita. Ele era poderoso em palavras, nesse sentido o sujeito era um líder. A Bíblia diz que ele também era poderoso em obras. Significa que esse homem, certamente, a Bíblia não dá detalhe disso aqui, ele estava envolvido em muita coisa importante no Egito. Alguns historiadores dizem que esse período foi durante o governo de Ramsés II, que foi um faraó de muitas obras. Por isso que no final aí da saída, finalmente, do povo de Israel do Egito, eles saem da cidade de Ramsés. E veja bem, todo esse contexto fala que Moisés então era um homem de êxito. Era um homem seguro, ele sabia o que ele queria. Esses 40 primeiros anos, eu diria que é aquilo que demonstra aquilo que nós precisamos conhecer primeiramente na nossa vida. Qual que é o propósito da nossa vida? Qual que é o projeto de Deus? Qual que é o sonho de Deus? E há sintomas diante dos quais você vai concluir qual que é o projeto de Deus na sua vida. Olha ao seu redor, olha o seu sonho, olha o que te move. E Moisés então finalmente entendeu, esse é o propósito de Deus na minha vida. Eu sou o único. Deus me chamou para isso. Eu sou o libertador. Sou eu que vou botar para quebrar. Esse homem é um homem de muitos recursos. Mas muitos recursos. Ele tem influência. Ele tem experiência, porque um homem de 40 anos não é uma criança, não é um menino mais. Ele tem peso na palavra. Ele tem experiência. Ele está na posição. O homem tem tudo para fazer aquilo acontecer. E é interessante que esses recursos de Moisés, na verdade, agora que Deus conseguiu que ele entendesse o propósito profético, agora Deus tira todos os recursos que ele tinha. E esse homem então vai para um alto exílio, porque ele não podia mais ficar no Egito. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois da morte do egípcio, ele passa a ser perseguido. E há uma realidade aqui importante, onde ele vai viver. Os próximos 40 anos, é a próxima fase. 40 anos de deserto. O que acontece então nesse deserto? Aquilo que era êxito se transforma em grotesco fracasso. Eu quero perguntar, você já fracassou? Alô? Você já fracassou em algo, em alguma coisa, em algum empreendimento, em alguma iniciativa, em algum ponto do ministério, em algo na sua própria vida, pessoal, familiar? Bem-vindo ao clube. Sabe quando é que Deus começa a ter a chance para aparecer na história? Quando você fracassa. E se você entende, como homem de Deus, como homem espiritual, uma mulher de Deus,
uma mulher espiritual, o fracasso à luz de Deus, o fracasso vai remover os seus limites. Se você é sincero e quer cumprir o propósito de Deus, e já tentou cumprir o propósito de Deus com os seus recursos, com as suas habilidades, com as suas experiências, Deus vai tirar os recursos. Ou Deus vai permitir que você seja cercado por um ambiente onde não há recursos. Ah, Senhor, gostaria tanto de ser missionário não sei aonde, mas eu não sei falar a língua. Ou, sei lá, eu gostaria tanto de servir como pastor, mas eu não sei, mal sei falar. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus quer promover alguém, catapultar alguém, jogar alguém lá para frente, Deus tira tudo. E aí, essa é a maior experiência, ou é a maior oportunidade que alguém assim vai ter. Porque quando Moisés estava ali, de molho, no grande nada, irmãos, esse sujeito estava em Nova York da época, é a capital do mundo, a sede das Nações Unidas está lá em Nova York. Esse cara vivia ali, ele morava no Palácio Real. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele veste todas as roupas de marca, ele é tratado como celebridade, ele é tratado como alguém da corte, ele é reverenciado pelos militares e por todo mundo, porque ele é da família real, é o filho da filha do faraó, é um príncipe. O homem é poderoso, e agora de repente Deus pega tudo isso e joga ele num gostoso, profundo e longo deserto. O que acontece na vida de Moisés nesses próximos 40 anos? Sabe, esses próximos 40 anos é Deus removendo limites. E o que Deus precisa? Deus precisa então construir em você uma consciência, uma convicção claríssima do seu chamado, dos seus sonhos, do seu propósito, do porquê da sua existência. Esse é um ponto. Eu pergunto, isso já é uma coisa nítida, clara, construída, objetiva na sua vida? Deus me chamou para isso. Isso tem que ficar claro na sua vida. Como ficou para Moisés, esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo é, na força de quem você quer construir o tal sonho? No poder de quem você quer alcançar o seu propósito? Com quais recursos você pensa em construir aquilo que Deus colocou no seu coração para construir? Na base do que você vai edificar aquelas coisas que são totalmente espirituais? Construir o propósito fala de construir alguma coisa espiritual. Não estou me referindo a formar na faculdade, ter uma empresa e ter lá um lucro relativo. Isso aí é o arroz com feijão, isso aí é a manutenção. É interessante que nos próximos 40 anos, Deus vai tirando então todos os limites de Moisés. E aos olhos naturais, ele está morrendo, ele está secando, ele está desaparecendo. Eu estou me tornando, Senhor, uma pessoa absolutamente medíocre, menos que medíocre, abaixo da média. Como é que seria alguém menos do que a média? Alguém da média é medíocre, alguém abaixo da média, lá no topo da média, é alguém absolutamente irrelevante. Ele não tem mais nada, ele não tem influência nenhuma, ele não manda em ninguém, ninguém quer ouvi-lo, ele não é poderoso em palavras. Agora a Bíblia diz que ele era gago. O homem ficou tão quebrantado que agora não sai mais nada. Cadê aquele Moisés? Arrogante, petulante, presunçoso, prepotente, cheio de si, seguro de si, que tem uma autoestima exagerada, fora da realidade, que lida com as pessoas e pisa e machuca porque é um rolo compressor. Cadê aquela pessoa tão rica, tão bem vestida, tão bem formada? Cadê aquela pessoa com tanta força de vontade para construir
o seu projeto existencial, acabou. Acabou porque agora nós temos diante de nós um homem fracassado, fugitivo, que perdeu tudo e que a vida provou que todas aquelas estruturas que ele tinha, as estruturas que ele possuía, são inadequadas para construir o tal chamado e o tal propósito de Deus. E pior, ele perde o controle de todas as áreas da sua vida. Perdeu o controle. O que ele faz? Foge. Some. Reseta. Desaparece. Sai fora. Cadê Moisés? Está metido lá no meio do deserto. Quanto tempo? É um ano sabático? Não. São 40 longos anos de molho diante de Deus. Para que isso? Porque para construir aquela libertação poderosa, para construir aqueles sonhos de Deus na sua vida, para construir aquele projeto existencial, presta atenção, para fazer o povo de Israel experimentar uma libertação genuína, poderosa, consistente, duradoura, definitiva. Isso não é no braço do homem, não é na força da carne, não é na experiência que você ganhou liderando o sindicato, não é nessa base. A maneira de Deus fazer algo espiritual tem que ser totalmente espiritual. E aí Moisés, quando cumpre o tempo, e eu amo o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é igual um timer que você coloca ali para cozinhar um feijão na panela de pressão. Não pode ser menos porque o feijão fica duro. Não pode ser mais porque queima. Na hora que dá um estalo, eis que de repente ele está pastoreando. Já falei disso antes em outros contextos. As poucas ovelhas lá, ou cabritos lá do rebanho do sogro. E quem trabalha para sogro ou é muito gênio, ou não vale nada. E o sogro então, com medo da filha passar fome, arranja um trabalho para você. Vai lá cuidar daquelas ovelhas. Você está tão detonado, meio deprê, não sabe nem o que fazer. Vai lá cuidar daquelas ovelhas. Moisés não tinha mais sonhos, aparentemente. E num dia especial, Deus, no meio do nada, no meio do quê? Quais recursos? Qual experiência? Qual grande estratégia? Deus aparece numa sarça. Vamos falar português? Ninguém fala sarça. Eis que eu viajava para Caldas Novas e havia algumas sarças. Capinzeiro. Que mais? Me ajuda aí, Marcos. Mato, uma moita. Tinha uma moita. Melhor, moita. Vamos falar português. Tinha uma moita. Seca, deserto. Mas tinha uma coisa interessante. A moita pegava fogo. Tinha um fogo na moita, mas a moita não queimava. Era um fogo na moita, mas a moita não consumia. Mas que coisa que estranha. Ou essa moita é uma moita tecnológica, ou tem alguma coisa nessa moita. E ele foi atraído por aquela coisa estranha, que é uma moita, um capim, um arbusto seco, insignificante, medíocre, ordinário no sentido próprio da palavra, comum, mas a moita não pegava fogo. Olha a ironia de Deus. Aprenda a ler a Bíblia. O que Deus está falando? Oh meu Deus, Deus não está falando, Deus está mostrando. Moisés, isso aqui é você. Esse é o meu plano para você. Você é a moita. Eu não preciso de um príncipe do Egito, eu preciso da moita. Você entendeu o que eu não preciso de alguma coisa sofisticada do Egito ou lá de Nova York. Eu preciso da moita seca. Moisés, você é o príncipe que virou moita, que virou sarça. Você era um homem cheio de riqueza que perdeu tudo. Você é essa sarça, é esse arbusto seco, que não tem valor,
que não chama atenção, que não tem mais segurança, você não tem mais nada. Agora nós vamos começar a conversa em outras bases, porque agora os meus recursos vão se manifestar diante de você, porque você não tem mais aqueles fatores limitantes. Eu quero perguntar, você está agarrado àquelas coisas iniciais que eu falei no início da palavra que te limitam? Sabe, se você buscar de Deus e falar, Senhor, realmente me leva a construir algo significativo para a tua glória, que vai permanecer, que vai ter consistência, Deus vai mudar a base em cima da qual você constrói sua vida e o seu projeto existencial, para se tornar algo espiritual e eterno, de valor eterno. Deus vai tirar os seus recursos, ou pelo menos vai te desligar, desconectar, vai perder importância. Você não vai amar, depender, apavorar, desesperar, fazer conta em cima desses seus recursos. E foi o que aconteceu com Moisés, o segundo grande bloco da existência desse homem, 40 anos. Agora ele aprendeu, é no teu poder, é na tua força, é na tua graça, é na base dos teus recursos, é a tua onipotência na minha insignificância, é a tua onisciência na minha estupidez, é a tua glória na minha estrutura ridícula. É o teu pensamento absurdamente largo na minha bitola de pensamento obstinado em coisas tacanhas. É a tua grandeza na minha insignificância. É o teu poder na minha ausência de tudo, de nada. Nada tenho, nada possuo. Mas é interessante, você vai descobrir que essa, na verdade, é a grande base, o grande princípio de Deus. Quando você não tem nada, é quando você começa a ter tudo. Quando você não tem recurso, é quando agora eles são ilimitados. Quando você não sabe nada, agora que você vai saber tudo, porque todas essas coisas serão na via da sabedoria do Onipotente, do poder do Onipotente, da graça do Onipotente, da grandeza do Onipotente, da estratégia do Onipotente. Aí sim nós vamos começar a conversar de maneira séria sobre o projeto de Deus para a sua vida, Moisés. E aquela sarça que ardia e não se consumia, aquele arbusto comum, vulgar, que se consumia, que ardia, mas não pegava fogo, não virava cinzas. Deus está falando para ele em outras palavras: à medida que você caminha em mim agora, eu vou ser o fogo, e você vai ser essa sarça, e aonde você chegar, nós vamos cumprir o propósito eterno que eu tinha originalmente para você. Agora você pode ir, agora você está capacitado. E quem é o homem que vai? Não é um homem autossuficiente, cheio de experiência. E eu vou te falar, a experiência é um problema para nós, porque você tem a tendência de ficar obcecado ou limitado pelas experiências que você já teve, no nível que Deus tem que quebrar isso. E Deus quebrou. É interessante que esse homem que nasce das cinzas é o libertador de Israel. E é curioso quando, voltando para aquele aspecto que eu mencionava, todos esses heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, você percebe de onde Deus os coloca com limitações absurdas. E o que acontece no futuro? Deus coloca esse Moisés num deserto de sequidão, de limitações, de silêncio, de ausência de gente, de ausência de oportunidades, num lugar absolutamente horrível, sem nada. Se tem um lugar do grande nada, é o deserto. E o que é construído por Deus através desse homem? Nesse nada, experiência com a própria glória manifesta de Deus. Do deserto para a glória. Davi, da insignificância para o reinado.
tudo. Jacó, para uma vida toda torta, para ser o Israel que definiu a nação. E aí você tem a galeria toda, José, todo complicado, problemático, é o homem que vai libertar o seu próprio povo, trazendo o seu povo, libertando uma geração da fome. Como é que Deus faz então? Deus conduz todas essas coisas nesse caminho, para libertar você dos seus limites e colocar você plugado numa tomada diferente, a tomada dos recursos inesgotáveis. Isso precisa se tornar uma experiência. Aqueles que são amantes da glória de Deus, que são amantes do mover de Deus, que são amantes do fluir do Espírito Santo, precisam em algum momento da vida aprender isso, internalizar isso e se tornar uma realidade na sua vida, da sua tomada, ser desligada dos seus recursos que te limitam e plugada nos recursos infinitos de Deus. Isso precisa se tornar uma realidade, porque aí nada mais vai te limitar. Não tem homem que te limita, não tem estrutura que te limita, não tem bloqueio que te limita, não é o passado que te limita, não são as suas fraquezas que te limitam, acabou a limitação. Você foi redimido dos limites. Quantos querem ser redimidos dos limites nessa manhã? E é curioso que você vai perceber que, quero terminar com isso, o último bloco da vida de Moisés, os últimos 40 anos. Engraçado, Deus não muda o deserto, mas agora Ele tem glória, e agora Ele tem um povo redimido, Ele tem um povo liberto do Egito, Ele tem o propósito cumprido, e uma coisa mais, Ele é capaz de deixar um legado. Eu diria que a terceira fase, ou terceiro bloco, os últimos 40 anos da vida de Moisés, é o que realmente importa na vida dele. O que realmente conta na vida desse homem, a fase da vida dele em que realmente ele fez alguma coisa, foi quando esses dois aspectos já estavam alinhados. Eu sei para o que eu vim, eu conheço o meu chamado, o meu propósito, sei dos meus sonhos, e agora eu estou conectado nas fontes inesgotáveis do Deus onipotente. Essas duas coisas vão te permitir realizar aquilo que Deus tem para a sua vida. E o que esse homem faz nesses últimos 40 anos? Ele constrói um legado impressionante. Sabe, trazendo isso para nós aqui na videira, e trazendo isso para nós aqui especificamente, para as nossas igrejas aqui em Goiânia. Por que você acha que Deus te colocou nesse contexto dessa igreja? Para receber essas coisas. Por que você acha que Deus alinhou todas essas questões como alinhou e pôs você dentro dessa história, dessa aventura maravilhosa? Porque Deus deseja levar você a um legado impressionante, que vai além dos seus limites, que vai além das impossibilidades, que vai além dos recursos limitados, que vai além das questões que te bloqueiam, vai além das suas contas de final de feira. Eu quero perguntar para você, você deseja construir um legado agora que a coisa é para valer? Você deseja construir uma experiência ministerial, profissional, familiar, pessoal, relacional, nessa base, deixar isso como legado? Quero te falar, essa proposta, esse projeto, essa realidade está aqui para você nessa manhã. Como o pastor Naor disse, o caminho disso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você ficasse de pé aí onde você está e fale para Deus, fala: Senhor, rompe todos os meus limites. Eu quero entender que todas as realidades, todas, as circunstâncias onde eu cresci, onde eu nasci, de onde eu venho, tipo de família, os problemas de família, as necessidades, ou o dinheiro que eu tenho, ou que eu não tenho, ou as dívidas, ou os meus problemas, ou os meus bloqueios, ou a minha estrutura de raciocínio, todas essas coisas,
eu entendo que o Senhor deseja remover como fator que hoje me limita, para me levar a cumprir o teu grande propósito. Quero te falar, Deus destinou você para a grandeza. Deus chamou você para a grandeza. Deus chamou você para um nível de influência que vai muito, mas muito além do que iria você na sua capacidade meramente natural. O Moisés que gagueja, ele nem fala mais, porque agora Deus pede que ele, ou manda que ele, ou permite que ele use o intérprete para falar para o próprio povo. Significa que não é Moisés mais, é o fogo poderoso que consome a sarça. Eu quero te falar, eu estou diante de mais ou menos quase 5.000 arbustos aqui nessa manhã. Você é essa sarça, você é esse arbusto, em cima do qual o poder do fogo de Deus deseja arder, deseja construir, deseja fazer. Irmãos, não tem limite mais, acabaram os limites. Sabe qual que é o nosso limite? O propósito de Deus na nossa vida. Se não há mais limite, fala para Deus, eu aceito uma vida sem limites. Entenda o que você está dizendo. Eu aceito da parte do Senhor caminhar nos teus recursos ilimitados. Deus não está te chamando para uma vida destrambelhada, tresloucada, enlouquecida, incoerente, estranha, não é isso. Mas Deus está chamando você para depender exclusivamente do que Ele pode fazer na sua vida. Fala para Deus, fala: Senhor, eu me submeto a essa grandeza, eu me submeto a essa sabedoria divina, eu me submeto àquele que remove-me dos meus limites e me coloca conectado na fonte desse fogo que nunca se esgota. Fala para Deus: queima em mim, ó fogo da sarça. Fala para Deus: arde em mim, arde no meu ministério, arde no meu discipulado, arde na minha família, oh, arde em mim, fonte divina, arde na minha vida profissional, na minha vida profissional, na minha formação acadêmica, na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina mais comum. Fala para Deus, fala: oh, me leva a construir aquilo que o Senhor deseja que eu construa. Eu tenho pouco tempo, para isso. Eu tenho pouco tempo para deixar um legado. Fala para Deus: me leva para onde o Senhor quer, para o contexto em que o Senhor quer. Deixa o Espírito Santo te falar e aplicar na sua realidade particular, pessoal, privada. A sabedoria da Escritura Sagrada essa manhã fala: não serei limitado pelos meus recursos, pelas minhas origens, pelas minhas experiências, pelos meus problemas, pelos meus fracassos, pelas minhas culpas, ou pela falta do dinheiro, nem pelo sentimento negativo de que não posso, não tenho, eu sou tolo, não sei falar. Fala para Deus: queima na sarça, queima nessa coisa comum, vulgar, que sou eu. Queima, ó fogo, ó, e me leva a cumprir o chamado, me leva a cumprir os sonhos, me leva a conquistar aquilo que era impossível na base dos meus limites. Navega essa manhã nesse rio maravilhoso de Deus. Gostaria de orar com você. Quero pedir que os servos venham à frente rapidamente, para nós conectarmos esse momento tão solene com a Santa Ceia. Os irmãos continuem orando, feche seus olhos. Somente os servos venham à frente, como de costume. Eu gostaria que você, ministrando a Deus,
ministrando a Deus, flua nessa manhã naquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Para o que Deus te chamou? Quais são os seus sonhos? Quais são os desejos, os anelos do seu coração? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. A Escritura Sagrada é um livro de um tema só. É o tema da fé. Cada personalidade que você estudar na Escritura vai caminhar nessa mesma direção. Cada um. Olha para Deus nessa manhã e fala: Senhor, eu vou construir o que o Senhor tem para mim, na base dos teus recursos. Pai, apresenta essa igreja preciosa diante do Senhor e todos aqueles que eles representam aqui essa manhã. Cada rede de discipulado, cada célula, as suas famílias, todas as suas conexões que vão muito além, ó Deus, desse prédio reunido nessa manhã. Eu profetizo e declaro: o Senhor nos tira dos nossos limites, o Senhor nos liberta dos nossos limites, o Senhor nos liberta da matemática na ponta do lápis, o Senhor nos liberta, Deus, das experiências, ó Deus, que aprisionam. O Senhor nos liberta nessa manhã de todos os fatores, meu Deus, de avaliação da realidade que nos cerca, que antes nos limitavam. Eu quero declarar: nós somos um povo nesse sentido sem limites, porque Tu és, ó Deus, o Deus que não tem limites. A Tua glória não tem limites, a Tua grandeza não tem limites, o Teu poder não tem limites, os Teus recursos não têm limites. Tu és o Deus onipotente, e essa onipotência arderá em mim. Declara isso: a Tua onipotência haverá de arder em mim, a Tua onisciência fluirá através da minha vida. Eu conhecerei o que outros não conhecem, eu saberei o que outros não sabem, eu terei discernimento do que outros não têm, eu entenderei chaves que outros não sabem usar. Oh, Tu me colocarás em circunstâncias onde os meus pés não iriam andando. Oh, o Senhor me colocará para navegar nas costas dos Teus anjos. Oh, sobre os Teus anjos eu navegarei, porque serão as asas do Onipotente a me conduzir. Ou serão as asas do Todo-Poderoso a construir na minha vida, onde não há hipótese, onde não há possibilidade, onde não há nenhum tipo de recurso. O Senhor construirá a Tua glória. Oh, Espírito Santo de Deus, e os Teus projetos se definirão, e os Teus propósitos se constituirão. Oh Deus, e o Teu propósito profético se estabelecerá na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada ministério nessa manhã representado, de cada família aqui representada. Construiremos um legado. Rei, oh Jesus, continua orando, continua orando.